100.000 euros. Não se divorcie agora. Era um café na zona do Chiado, em Lisboa. Um homem desconhecido colocou uma pasta executiva preta sobre a mesa e abriu o fecho metálico com um clique. A pasta estava cheia de notas de 50 euros. Fiquei sem fôlego. O meu nome é Sofia Almeida. Estávamos no 7º ano de casamento. Fazia 2 meses que tinha a certeza da infidelidade do meu marido. O meu coração batia forte. Este homem era o marido da mulher com quem o meu marido me traía. Éramos 2 pessoas traídas, sentadas uma em frente à outra. Os maços de dinheiro na pasta brilhavam sob a luz. Se divorciar agora, só vai prejudicar-se a si mesma. Agir emocionalmente sem provas só beneficia os culpados. Eram palavras frias, mas não erradas. Eram as mesmas palavras que tinha ouvido do meu advogado. A traição não é uma batalha de emoções, mas sim de provas. Uma reação precipitada é venenosa. Estamos na mesma situação. Fomos ambos traídos. Então, vamos acabar com isto como deve ser. Legalmente, perfeitamente. Os 100.000 euros à minha frente eram um negócio. Era uma preparação, não para vingança, mas para uma retribuição justa. Olhei novamente para a pasta executiva. Percebi que colapsar sob as emoções e reagir com frieza produzem resultados completamente diferentes. Estávamos no 7º ano de casamento. O meu marido, Ricardo Oliveira, era um homem honesto e calmo, chefe de departamento numa construtora de média dimensão. O meu nome é Sofia Almeida. Eu era uma tradutora independente de 35 anos, uma dona de casa comum que trabalhava em casa. Conhecemos-nos num encontro arranjado. No primeiro encontro, Ricardo era reservado, mas transmitia confiança. Não era extravagante, mas era honesto e cumpria as suas promessas. 1 ano de namoro. E depois, casamo-nos. Os meus pais também estavam satisfeitos. Tinham um emprego estável, uma personalidade honesta e uma boa família. No início do casamento, éramos felizes. Ricardo levantava-se pontualmente às 7 da manhã para ir trabalhar e voltava para casa à noite para jantarmos juntos. Aos fins de semana, íamos ao supermercado e, ocasionalmente, víamos um filme. Era comum, mas acreditávamos que era a felicidade. Pensava que as rotinas, sem nada de especial, estavam a construir a nossa vida. Ricardo não era de muitas palavras. Não falava muito sobre o trabalho e era desajeitado a expressar as suas emoções. Mas esse era o Ricardo. Um homem quieto que silenciosamente cuidava da família. Eu acreditava nisso. Era ele quem comprava flores no nosso aniversário de casamento e preparava o bolo no meu aniversário. A mudança começou no outono passado. Ricardo disse que as horas extraordinárias eram mais frequentes. Inicialmente não dei muita importância. Ele disse que era uma época de pico no setor da construção. Havia um grande projeto em andamento e o seu gerente não o deixava sair mais cedo. Eu compreendi. Pensei que o meu marido também estaria a passar por dificuldades. Mas, à hora de regresso, a casa começou a atrasar-se. Às 10 da noite tornaram-se 11, e a partir de certo dia passou a ser comum chegar depois da 1 da manhã. Quando ligava, ele dizia que estava em reunião e que ligaria mais tarde, mas nunca o fazia. As respostas às mensagens também ficaram mais lentas. Ele, que costumava responder imediatamente: "O projeto está na fase crítica. Aguenta só mais um pouco." O cansaço era visível no rosto de Ricardo enquanto ele dizia isso. Parecia não haver razão para suspeitar. Tinha olheiras e os ombros curvados. O meu papel como esposa era apenas preparar o jantar quente e esperar. Cheguei a deixar o jantar numa marmita térmica à porta. Mas, uma a uma, as coisas estranhas começaram a surgir. O fundo de ecrã do telemóvel de Ricardo mudou. Antes era a nossa foto de casamento, mas, de repente, mudou para uma foto de paisagem monocromática. Perguntei, e ele disse que apenas queria mudar. Parecia algo sem importância, mas o meu coração pesou.
o tempo de banho também aumentou. Assim que chegava a casa, ia diretamente para a casa de banho e demorava mais de 30 minutos a sair. Ele, que costumava ter preguiça de tomar banho depois de um dia de trabalho. Depois do banho, cheirava a perfume. Ele, que nunca usava perfume antes. O seu estilo de vestir também mudou. Em vez das camisas velhas que usava há anos, começou a comprar roupas novas. O penteado também mudou. O cabelo, que era displicente, passou a ser arranjado num cabeleireiro, não num barbeiro. Cuidar da aparência não era mal. Mas, por que agora? Porque de repente, comecei a questionar. Aos fins de semana, começou a ir ao ginásio. No início dos seus 40 anos, começou a fazer exercício de repente, saindo de casa todos os sábados de manhã. Eu deveria estar feliz por ele cuidar da saúde, mas algo me pesava no coração. Ricardo saía vestido com roupa de ginásio e só voltava depois da hora de almoço, tomando banho novamente. Sinto-me muito melhor a fazer exercício, disse Ricardo. Mas o seu rosto estava radiante de vitalidade. Era diferente do rosto exausto do trabalho. Parecia haver outra razão. Seria o instinto de esposa? A sensação de que algo estava errado persistia. As conversas diminuíram. Antes, depois do jantar, partilhávamos o dia. Mas agora, ele só olhava para o telemóvel, mesmo durante as refeições. Quando lhe perguntava em que estava a pensar, ele dizia que não era nada. Sentia-me sozinha, mesmo estando juntos. Parecia ter se erguido um muro invisível entre nós. O momento decisivo foi há um mês. Nesse dia, Ricardo saiu de casa, dizendo que ia trabalhar até tarde. Eu fui jantar com a minha amiga Joana, num restaurante perto da Avenida da Liberdade. Joana era uma colega da universidade que eu encontrava ocasionalmente, mesmo depois de casada. Sentámo-nos e conversamos sobre várias coisas enquanto jantávamos. O meu coração parou. Ricardo não estava sozinho. Estava sentado em frente a uma mulher. Uma mulher de cabelo comprido e casaco cor de vinho. Ricardo estava a sorrir. Um sorriso que eu não via há muito tempo, tão relaxado e feliz. As minhas pernas ficaram moles. Joana segurou o meu braço. Eu queria entrar e confrontá-lo, mas não conseguia mover os pés. Nesse momento, Ricardo pegou na mão da mulher. Sobre a mesa, naturalmente, como se o tivessem feito inúmeras vezes. Sofia, acalma-te, vamos sair daqui. Joana puxou-me para uma ruela. Eu não conseguia respirar direito. Era o meu marido, com quem eu tinha vivido durante 7 anos. O homem que eu acreditava ser normal e honesto, mas, agora, estava sentado de mãos dadas com outra mulher. Voltei para casa. A sala de estar vazia era estranha. Sentei-me no sofá, atordoada, a deixar o tempo passar. Ricardo voltou depois da 1 da manhã. O meu coração saltou ao ouvir a porta da frente a abrir-se. Estava em conflito sobre se devia cumprimentá-lo normalmente ou se devia confrontá-lo imediatamente. Ainda acordada? Devias ter ido dormir mais cedo, Ricardo disse, com uma expressão inalterada. Era o rosto de um mentiroso. O mesmo homem que estava de mãos dadas com outra mulher horas antes, agora estava calmamente à minha frente. Mordi o lábio. Tinha de evitar falar precipitadamente. O trabalho tem sido muito duro? Perguntei, o mais calmamente possível. Ricardo acenou com a cabeça e entrou na casa de banho. Ouvi o barulho do duche. Eu fiquei sentada no sofá. Senti as lágrimas a chegarem, mas contive-as. Eu não podia chorar. Era a hora de ser fria. A partir do dia seguinte, comecei a observá-lo. Registrei o horário de entrada e saída de Ricardo, os seus movimentos ao fim de semana e os padrões de uso do telemóvel, 1 a 1. Nos dias em que ele dizia que ia trabalhar até tarde, verifiquei o parque de estacionamento da empresa. O carro de Ricardo não estava lá. Verifiquei secretamente o seu cartão de adesão ao ginásio, mas só tinha um registro de entrada, o dia em que se inscreveu. Tive a certeza. O meu marido estava a trair-me. Mas só ter a certeza não era suficiente. Precisava de provas.
provas claras e legalmente admissíveis. Mas eu não sabia como obtê-las. Queria mexer no telemóvel todas as noites, mas resisti. Ricardo tinha-o trancado com uma senha e levava-o consigo até para a casa de banho. Uma pessoa tão cautelosa não deixaria provas. Eu passei o tempo impotente. Foi a primeira vez que soube o quão doloroso era saber e ter de fingir que não sabia. Passou-se uma semana. Ricardo continuava a sair de casa com a desculpa de trabalho e ginásio, e eu ficava sozinha na casa vazia. Eu não podia contar aos meus amigos. Sentia vergonha e, acima de tudo, não podia espalhar boatos sem provas concretas. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto. Ricardo dormia pacificamente ao meu lado. O rosto do mentiroso era sereno. Fechei os punhos. Não podia confrontá-lo precipitadamente. Uma explosão emocional só me desfavoreceria. Eu decidi confirmar os factos com frieza e rigor. Eu precisava de descobrir se ele realmente estava a trair-me, quem era a mulher e quão profunda era a relação. Só assim conseguiria reagir devidamente. O casamento continuava, mas uma ruptura irreparável já existia entre nós. Depois de ver Ricardo e a mulher no café, voltei para casa e não consegui dormir direito. Quando fechava os olhos, a cena voltava. As duas mãos dadas sobre a mesa, o sorriso relaxado de Ricardo, tudo era vívido. A partir do dia seguinte, comecei a observação a sério. Registrei o horário de entrada e saída de Ricardo e verifiquei os seus movimentos ao fim de semana. Nos dias em que ele dizia que ia trabalhar até tarde, fui até ao parque de estacionamento da empresa. O carro de Ricardo não estava lá. Era uma mentira. Também verifiquei secretamente o cartão de adesão ao ginásio, mas o registro de entrada real era apenas uma vez, no dia da inscrição. Eu tinha a certeza, mas não tinha provas. Ricardo era minucioso. O telemóvel estava trancado com uma autenticação biométrica e ele levava-o até para a casa de banho. Verifiquei os extratos do cartão de crédito, mas não havia transações suspeitas. Estava claramente a usar dinheiro vivo. Examinei o carro de Ricardo, procurei debaixo do tapete do passageiro e abri o porta-luvas. Não havia nada. Estava limpo, tão limpo que era suspeito. Ricardo nunca foi de organizar o carro, mas agora estava impecável, sem um único recibo. Passei 2 semanas assim. A certeza só aumentava, mas não consegui encontrar uma única prova física clara. Pensei em contratar um detetive particular, mas o custo era alto e, acima de tudo, questionava se valia a pena. Eu já sabia. Sabia que o meu marido me estava a trair. Uma noite, Ricardo estava prestes a sair, dizendo que ia trabalhar até tarde novamente, e eu não conseguia aguentar. Abri a boca. Parece que tens entrado muito tarde. O trabalho é mesmo tanto assim? Ricardo parou por um momento, mas logo respondeu com uma expressão calma. O prazo do projeto é no próximo mês. Aguenta só mais um pouco. O rosto do mentiroso era sereno. Olhou-me diretamente nos olhos e mentiu. O meu coração desfez-se. Não consegui perguntar mais nada. Confrontá-lo sem provas só faria de mim uma esposa desconfiada. Pesquisei na internet. Traição, divórcio, compensação, provas. Procurei informações relacionadas a noite toda e percebi que a traição não é um problema de emoções, mas sim de lei. Por mais que tivéssemos certeza, sem provas, era inútil. Publiquei uma mensagem anônima no fórum de aconselhamento de um escritório de advogados. Expliquei a minha situação e pedi conselhos. Uma resposta chegou alguns dias depois. Era a fria realidade. Dizia que a suspeita não era suficiente. Eram necessárias provas objetivas e claras. Fotos, vídeos, gravações de voz, mensagens de texto. Eu decidi encontrar-me pessoalmente com um advogado. Liguei para um escritório de advogados que encontrei na pesquisa na internet. Marquei uma consulta. Seria 2 dias depois. No dia de ir ao escritório de advogados, as minhas mãos tremiam. Senti que, se o fizesse, seria o fim.
O escritório de advogados, justiça e lei ficava no 8º andar de um prédio perto da Avenida da Liberdade. Era um escritório limpo. Passei pela recepção e entrei na sala de consultas. O Dr. Pedro Costa, especialista em divórcios, recebeu-me. Era um homem de cerca de 40 anos. Como posso ajudá-la? Com a voz trêmula, expliquei a situação. A mudança do meu marido, a cena que tinha testemunhado e o facto de não conseguir encontrar provas. O Dr. Costa ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando acabei a minha história, ele disse calmamente: "A certeza é que, no estado atual, o litígio é difícil. O tribunal não aceita apenas suspeitas e circunstâncias." Era a resposta que eu esperava, mas ao ouvi-la diretamente, senti-me a desmoronar. O Dr. Costa continuou: "A coisa mais importante no litígio de traição são as provas evidentes. São necessárias fotos ou vídeos de entrada em hotéis, mensagens ou chats que comprovem uma relação íntima, ou gravações. No mínimo, é preciso comprovar encontros contínuos." Ele virou o laptop e mostrou-me jurisprudência, explicando. Disse que apenas fotos juntos não eram suficientes. O contacto físico ou a demonstração de afeto tinham de ser claramente visíveis. A cena do café, que eu tinha visto, era difícil de ser aceite como prova. "Então, o que devo fazer?" perguntei. O Dr. Costa pensou por um momento e respondeu com cautela: "Se não deseja o divórcio imediatamente, é melhor ganhar tempo e obter as provas. Se confrontar o seu marido precipitadamente ou levantar o problema, ele ficará mais cauteloso." Senti o aperto no peito. Ele estava a dizer que eu devia saber, mas fingir que não sabia. Que eu devia agir como uma esposa normal até conseguir as provas. Eu conseguiria aguentar? Dormindo na mesma cama todas as noites com um mentiroso? E se eu me divorciar? Sem provas. O Dr. Costa respondeu friamente: "Se o divórcio por mútuo consentimento não for possível, terá de ser um divórcio litigioso. Mas sem provas, é difícil comprovar a ruptura do casamento. A partilha de bens será 50/50 e será difícil obter uma compensação. No pior dos casos, pode até ser desfavorável para si, como se tivesse sido a senhora a exigir unilateralmente o divórcio." Foi um choque. Ricardo era o traidor, mas eu poderia ser desfavorecida. A lei movia-se por provas, não por emoções. Não importava o quanto o meu coração estivesse a doer, o quão traída eu me sentia. A consulta durou cerca de 1 hora. O Dr. Costa explicou os métodos de recolha de provas, o procedimento de contratação de um detetive e o processo de litígio. No final, entregou-me um cartão de visita e disse: "Quando tiver as provas, ligue-me. Começaremos o processo a sério nessa altura." Saí do escritório. Vi o meu reflexo no espelho do elevador. Estava abatida. Não podia acreditar que tinha mudado tanto em poucas semanas. Desci a entrada e saí. O vento frio roçou-me o rosto. No caminho para casa, a minha cabeça estava confusa. Eu tinha decidido divorciar-me, mas não podia agir, porque não tinha provas. Eu queria confrontar Ricardo imediatamente, mas tinha de me conter. Caso contrário, eu seria prejudicada. Saber e provar são questões completamente diferentes. Cheguei a casa. Sentei-me sozinha na sala vazia. Apenas o tic-tac do relógio de parede era audível. Olhei para a parede onde estava a nossa foto de casamento. Éramos nós, a sorrir há 7 anos. Naquela época, éramos felizes. Ou melhor, acreditava que éramos felizes. As lágrimas vieram. O que eu tinha contido desabou. Chorei alto. Chorei sozinha na casa vazia. Quanto tempo chorei. Quando as lágrimas pararam, o céu estava escuro. Ricardo chegou tarde naquele dia também. Passava da 1 da manhã. Eu estava deitada no quarto. Ouvi o som da porta da frente a abrir-se, o som dele a tirar os sapatos na entrada e o som dele a entrar na casa de banho. Ouvi o barulho do duche.
30 minutos depois, Ricardo entrou na cama. Fechei os olhos. Fingi que estava a dormir. Ouvi a respiração de Ricardo. Uma respiração calma. O mentiroso dormia pacificamente. Eu passei a noite acordada, a olhar para o teto. No dia seguinte, a rotina continuou. De manhã, ajudei Ricardo a preparar-se para o trabalho e à noite, jantei sozinha. Ricardo continuava a chegar tarde, dizendo que ia trabalhar até tarde. Aos fins de semana saía dizendo que ia fazer exercício. Tudo era mentira, mas eu não podia dizer nada. Recebi um telefonema da minha amiga Joana. Ela disse que estava preocupada comigo, pois não tínhamos falado desde aquele dia. Ela sugeriu que nos encontrássemos, mas eu recusei. Eu não tinha disposição para encontrar ninguém agora. Sofia, estás a ter dificuldades por causa daquele incidente? Joana perguntou com cautela. Eu não consegui responder. A minha garganta apertou-se. Joana suspirou e disse: Não passes por isso sozinha. Liga-me quando quiseres. Está bem? Agradeci e desliguei. Mas eu não podia contar a ninguém. Sentia vergonha e, acima de tudo, não podia espalhar boatos sem provas. Era uma dor que eu tinha de suportar sozinha. Todas as noites, eu não conseguia dormir. Sentia-me sufocada quando Ricardo estava deitado ao meu lado. Era doloroso estar no mesmo espaço, mas eu não podia demonstrá-lo. Eu tinha de agir como uma esposa normal. Sorria quando era preciso sorrir e respondia quando era preciso responder. Eu perdi peso, não tinha apetite, o que eu comia parecia areia. Quando olhava para o espelho, as minhas olheiras estavam profundas. Ricardo não notou nada, ou melhor, fingia que não notava. Talvez não se importasse. Passou-se um mês assim. Eu tinha a certeza, mas não tinha provas. Queria divorciar-me, mas não podia agir. A lei não estava do meu lado. Uma esposa sem provas era mais desfavorecida do que um marido traidor. Eu estava confusa. Não sabia o que fazer. Deitada na cama, olhei para o teto. Ricardo dormia pacificamente ao meu lado. Eu estava a desmoronar psicologicamente. Era uma dor demasiado pesada para suportar sozinha. Mas eu tinha de aguentar. Tinha de aguentar até que a verdade viesse à tona. Era uma terça-feira à tarde normal. Ricardo tinha ido trabalhar e eu estava em casa a fazer o meu trabalho de tradução. A campainha tocou. Pensei que seria uma entrega e verifiquei o intercomunicador. Mas era um homem desconhecido. Um homem, de fato, com cerca de 40 anos. Quem é? Perguntei. O homem olhou diretamente para a câmara do intercomunicador e respondeu com uma voz calma. É a Sra. Sofia Almeida, certo? Gostaria de falar consigo um momento. É sobre o Sr. Ricardo Oliveira. O meu coração parou. Sobre Ricardo? Seria um colega da empresa ou um credor? Todos os tipos de pensamentos me vieram à cabeça, mas eu não tive escolha senão abrir a porta. Abri a porta da frente e saí. O homem entregou-me um cartão de visita. Estava escrito: Tiago Ferreira, diretor na Construções Nova. Ele tinha uma aparência cuidada, mas o seu olhar era penetrante. Parecia alguém que tinha vindo determinado. Gostaria de tomar um café? Temos algo para conversar, disse Tiago. Era uma atmosfera que eu não podia recusar. Fomos para um café sossegado nas proximidades. Sentámo-nos um em frente ao outro, perto da janela. Tiago bebeu um gole de café e começou a falar. A minha esposa está a encontrar-se com o seu marido. Foi um golpe direto. Fiquei sem fôlego. Eu esperava, mas ao ouvir isso diretamente, a realidade atingiu-me. As minhas hands tremiam. Tiago continuou. O nome da minha esposa é Catarina Santos. Tem 29 anos e trabalha numa agência de publicidade. Começou a encontrar-se com o seu marido em outubro do ano passado. Ele tirou um envelope de documentos da pasta. Colocou-o na mesa. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Eram fotografias. Fotos de Ricardo e uma mulher jovem juntos. Fotos tiradas em cafés, restaurantes, à frente de cinemas e no parque de estacionamento de hotéis. A mulher era a mesma que eu tinha visto naquele dia.
A mulher de cabelo comprido e casaco cor de vinho. Ricardo nas fotos estava a sorrir. Um sorriso feliz que eu não via há muito tempo. O meu coração desfez-se. Reuni provas durante 6 meses. Contratei um detetive e segui-os eu mesmo. A voz de Tiago era calma, mas a raiva e a dor contidas eram perceptíveis. Estávamos na mesma situação. 2 pessoas traídas pelos seus cônjuges. Mais fotos surgiram. Fotos deles a andar de mãos dadas, a beijarem-se no carro, a entrarem na entrada de um hotel. Eram provas evidentes. A prova que eu tanto procurava estava agora à minha frente. Eu comecei a suspeitar em setembro passado. A minha esposa começou a trabalhar até tarde frequentemente, disse Tiago. Era exatamente a minha situação. Ele, tal como eu, tinha notado a mudança, suspeitado e tentado confirmar. Devido à natureza do trabalho na agência de publicidade, ela costumava ter muitas horas extras, mas algo estava diferente. O horário de regresso à casa era irregular e ela saía frequentemente ao fim de semana. Tiago continuou a sua história. O facto de o ecrã do telemóvel da esposa ter mudado, o estilo de vestir ter se alterado e ela ter começado a usar perfume, eram tudo coisas que eu tinha experimentado. Tive a certeza e contratei um detetive. Após 1 mês de vigilância, descobri que a minha esposa se estava a encontrar com alguém regularmente. Era o seu marido. Ele folheou as fotos, explicando. 15 de outubro, restaurante perto da Avenida da Liberdade. 22 de outubro, Parque Eduardo VII. 3 de novembro, cinema no Bairro Alto. 17 de novembro, hotel na Zona das Amoreiras. As datas e os locais estavam detalhadamente registrados. Não era um encontro casual. Eles encontravam-se regularmente e mantinham a relação. Tiago disse. Eu não conseguia dizer nada. O facto de ver as fotos era sufocante. Eu não conseguia acreditar que o meu marido estava a ter uma relação tão íntima com outra mulher. A mais recente foi há 1 semana. Estiveram 4 horas juntos num hotel na Zona das Amoreiras. Era a última foto. Os 2 carros estacionados lado a lado no parque de estacionamento do hotel e as suas costas a entrarem no hotel. Era uma prova irrefutável. Por que é que me está a mostrar isto? Consegui finalmente perguntar. Tiago bebeu mais um gole de café e respondeu. Estamos na mesma situação. Fomos ambos traídos. Pensei que a senhora também tinha o direito de saber. Ele tinha razão. Eu precisava de saber. Eu precisava de saber a verdade, em vez de sofrer apenas com suspeitas. Tiago continuou. O relatório do detetive indica que a relação deles dura há mais de 6 meses. Eles encontraram-se pelo menos 2 a 3 vezes por semana e foram a hotéis mais de 5 vezes. Números concretos surgiram. Era a fria realidade, números que mostravam há quanto tempo tínhamos sido enganados. Inicialmente, eu só queria confrontar a minha esposa. Mas mudei de ideias. Isto é um problema de 2 pessoas. A expressão de Tiago endureceu. A raiva era perceptível, mas ele estava a conter lá. Não era emocional. Pelo contrário, era frio. O seu marido também é responsável. Ele encontrou-se com outra mulher sendo casado. A minha esposa também traiu, sendo casada. Ele estava certo. Ricardo e Catarina ambos erraram. Pessoas casadas que se envolveram com outros. Eu e Tiago éramos as vítimas. A senhora sabia? Tiago perguntou. Eu acenei com a cabeça. Vi-os por acaso há 1 mês, juntos num café. Depois disso tentei confirmar, mas não consegui encontrar provas. Tiago acenou com a cabeça, compreensivo. Eu também. Inicialmente sofri sozinho. Eu suspeitava, mas não tinha a certeza e não tinha provas para confrontá-los. Por isso contratei um profissional. O custo de contratar um detetive não deve ter sido pequeno. Mas, para Tiago, valia a pena. Para saber a verdade e para responder legalmente. Vou fotocopiar estas provas para si. A senhora também vai precisar delas, disse Tiago.
Eu estava agradecida. Ele era um estranho, mas estando na mesma situação, estava a tentar ajudar. Eu também precisava destas provas. Eram exatamente as provas evidentes que o advogado me tinha dito. Também tenho o relatório original do detetive. Está organizado por datas, com informações de localização e hora. Ele tirou o telemóvel e mostrou-me o ficheiro. Era um registro de encontros organizado numa folha de cálculo. Mais de 30 encontros de outubro até agora estavam densamente registrados. Era sistemático. Era material suficiente para ser aceito em tribunal. A senhora também consultou um advogado? Tiago perguntou. Eu acenei com a cabeça. Fui há um mês. Disseram-me que precisava de provas. Tiago sorriu amargamente. É verdade. A lei move-se por provas, não por emoções. Não importa o quão certo se esteja, se não se conseguir provar, é inútil. Ficamos em silêncio por um momento. Era um momento para digerir a nossa dor individual. Criou-se uma empatia que só as pessoas a passar pela mesma dor conseguiam entender. Para ser honesta, inicialmente fiquei zangada. Com o seu marido? Tiago perguntou. Eu compreendi. Eu também estava zangada com Catarina. Pensei, a mulher que seduziu o meu marido. Mas, ao pensar melhor, a minha esposa era igual. Encontrou-se com um homem casado. Ambos erraram. Estava certo. Ricardo e Catarina, ambos erraram. A culpa não era apenas de uma pessoa. Foi uma relação que ambos criaram e ambos traíram as suas famílias. O que planeia fazer? Tiago perguntou. Pensei por um longo tempo e respondi. Vou divorciar-me. Agora tenho a certeza. Tiago também acenou com a cabeça. Eu também. Já consultei o meu advogado e estou a preparar o litígio. Olhámo-nos. Éramos vítimas na mesma situação. Pessoas que foram traídas pelos seus cônjuges e sofreram sozinhas. Agora, não estávamos sozinhos. Era reconfortante saber que havia alguém que compreendia a mesma dor. Vou dar-lhe o meu contacto. Ligue-me sempre que precisar de algo. Tiago tirou outro cartão de visita. Tinha o seu número de telemóvel pessoal. Eu também lhe dei o meu número. Saímos do café. Tiago afastou-se no seu carro e eu fiquei ali. Nas minhas mãos estavam as fotos das provas. Agora eu também tinha provas. Provas evidentes e irrefutáveis. No caminho para casa, uma mistura de emoções surgiu. Tristeza, raiva, traição e, estranhamente, alívio. Porque agora estava claro. Eu não precisava mais de suspeitar ou de procurar provas. Cheguei a casa. Sentei-me no sofá da sala e olhei para as fotos novamente. Ricardo e Catarina a sorrir juntos, de mãos dadas, a beijarem-se, tudo era vívido. Agora eu sabia. Eu sabia com quem o meu marido se estava a encontrar, há quanto tempo e como. Tirei o telemóvel. Procurei o cartão de visita do Dr. Pedro Costa. Iria ligar, mas parei. Ainda não. Eu precisava de mais tempo para pensar. Tinha as provas, mas agora tinha de tomar a verdadeira decisão. Olhei pela janela. O sol estava a pôr-se. Foi um longo dia. De manhã, eu estava sozinha, mas, à noite, ganhei um aliado, um homem na mesma situação, Tiago Ferreira. Já não estávamos sozinhos. Éramos pessoas que tinham passado pela mesma dor e enfrentado a mesma verdade. Passaram-se 3 dias desde que me encontrei com Tiago. Eu olhei repetidamente para as fotos e os documentos que tinha recebido. Sempre que o fazia, doía-me o coração, mas ao mesmo tempo ficava mais claro. Eu não precisava mais de suspeitar, porque tinha as provas. Peguei no telemóvel para ligar ao Dr. Pedro Costa, mas parei mesmo antes de discar o número. Algo não estava certo. Estava confusa se devia iniciar o processo de divórcio imediatamente ou se devia esperar mais um pouco. Nessa altura, recebi uma chamada de Tiago. Ele sugeriu que nos encontrássemos. Disse que tinha algo para falar. A sua voz era séria. Parecia ser algo importante. Combinamos encontrar-nos no mesmo café. Tiago chegou antes de mim. Estava sentado perto da janela, a beber café.
Ele acenou para eu me sentar quando me aproximei. Sentei-me. Tiago hesitou por um momento e depois começou a falar. Tenho uma proposta. A sua expressão era séria. Eu estava curiosa para saber que proposta era. Tiago tirou algo da pasta. Era uma pasta executiva preta. Colocou-a na mesa e abriu o fecho metálico com um clique. A pasta estava cheia de notas de 50 euros. Fiquei sem fôlego. O meu coração batia forte. Os maços de notas brilhavam sob a luz. Eu não conseguia entender o que era aquilo. 100.000 euros. Não se divorcie agora, disse Tiago. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos. 100.000 euros. E para não me divorciar? Eu não percebi. Qual era a intenção dele em dar dinheiro para o divórcio de outra pessoa? O que quer dizer? Perguntei. Tiago começou a explicar calmamente. Se divorciar agora, só vai prejudicar-se a si mesma. Agir emocionalmente, sem provas, só beneficia os culpados. Era semelhante ao que o advogado tinha dito antes, mas as palavras de Tiago tinham uma intenção mais específica. Vou explicar o meu plano. Eu não vou divorciar-me agora. Vou esperar pelo menos mais 3 meses. Eu estava prestes a perguntar por que esperaria, mas Tiago explicou primeiro. Estou à espera do momento legalmente mais devastador, para que eles se envolvam mais profundamente e deixem mais provas. Era uma decisão fria. Não era emoção, mas sim estratégia. Tiago não queria vingança, queria responder legalmente de forma perfeita. Se for para litígio agora, eles ficarão surpresos por um momento, mas logo arranjarão desculpas. Dirão que foi um erro, uma emoção temporária. Mas, se esperarmos e acumularmos provas, não haverá desculpas. Era lógico. Fazia sentido. Mas ainda havia algo que eu não entendia. Mas por que é que me está a pedir para não me divorciar? Tiago bebeu um gole de café e respondeu. Se a senhora iniciar o processo de divórcio primeiro, o meu plano será arruinado. O seu marido ficará cauteloso e a minha esposa também saberá. Depois, eles vão destruir as provas e ficar mais cautelosos. Eu entendi. Se eu agisse primeiro, Ricardo ficaria nervoso, e se isso fosse comunicado a Catarina, ambos seriam cautelosos. Isso atrapalharia a recolha de provas de Tiago. Estamos na mesma situação. Fomos ambos traídos. Então, vamos acabar com isto como deve ser. Legalmente, perfeitamente. O olhar de Tiago era penetrante. Não era uma proposta, era um pedido de cooperação. Para nós, vítimas, unirmos forças e respondermos adequadamente. Olhei novamente para a pasta executiva. 100.000 euros. Não era pouco dinheiro, mas senti repulsa. Parecia um tipo de negócio. Sentia que ele estava a comprar o meu divórcio. Eu não me estou a divorciar por dinheiro, disse eu. Tiago acenou com a cabeça. Eu sei, mas isto é uma compensação, porque a senhora terá de aguentar mais 3 meses. Eu sei que não é fácil. Ele estava certo. Aguentar mais 3 meses não seria fácil. Significava ter de viver na mesma casa com Ricardo e fingir que não sabia. Significava dormir na mesma cama todas as noites com um mentiroso. Para ser honesto, também é difícil para mim. É doloroso fingir que não sei quando vejo a minha esposa todos os dias. Mas eu estou a aguentar. Para acabar com isto como deve ser. A voz de Tiago estava carregada de emoção. Ele também estava a passar por dificuldades. Estava a passar pela mesma dor. Ele estava a aguentar, a recolher provas e a planear. Um divórcio precipitado pode beneficiar os culpados. Se for para litígio agora, a partilha de bens será 50/50 e não receberá muita compensação. Mas, se acumularmos causas evidentes de ruptura matrimonial, será diferente. Ele explicou a parte legal. Ele tinha claramente consultado o seu advogado. Tiago estava preparado. Ele estava a abordar a situação com a razão, não com a emoção. Vamos deixá-los aprofundar a relação. Eles podem viajar juntos, começar a coabitar ou até engravidar. Assim,
A possibilidade de desculpas desaparece completamente. Fiquei arrepiada. Era calculista. Mas não estava errado. Quanto mais provas, quanto mais clara a relação, mais favorável seria no litígio. Tiago estava a avisar isso. Os 100.000 euros são uma compensação pelo tempo que terá de aguentar, e também um agradecimento pela sua cooperação no meu plano. Ele empurrou a pasta executiva para mim. Estava cheia de maços de notas. Era real. Tiago era sincero. Hesitei. Devo aceitar? Será isto correto? Mas, ao pensar melhor, Tiago tinha razão. Se eu me divorciasse agora, a preparação seria insuficiente. Eu tinha provas, mas precisava de algo mais sólido. Se eu recusar, o seu plano será arruinado? Tiago acenou com a cabeça. É verdade. Se o seu marido souber, isso será comunicado à minha esposa. Depois, eles vão interromper a relação imediatamente ou, pelo menos, ficar cautelosos. A recolha de provas torna-se difícil. Eu entendi. Estávamos ligados. Assim como Ricardo e Catarina eram um casal, eu e Tiago estávamos no mesmo barco. A ação de uma pessoa afetaria a outra. Então, o que fará daqui a 3 meses? Perguntei. Tiago respondeu claramente. Iniciaremos o litígio simultaneamente. No mesmo dia, à mesma hora, ambos iniciaremos o processo de divórcio e o litígio de compensação contra a amante, o amante. Assim, eles serão apanhados sem tempo para reagir. Era estratégico. Ele era como um militar, alguém que planeia e se prepara para tudo, alguém que coloca a razão acima da emoção. Eu já consultei o meu advogado e a preparação para o litígio está quase concluída. A senhora também deve escolher o seu advogado e preparar-se em silêncio. Ele explicou passo a passo. Parecia que estava a explicar um plano de negócios, mas isto não era um negócio. Era a nossa vida, o fim do nosso casamento. Eu estava em conflito. Por um lado, eu queria divorciar-me imediatamente. Eu não queria viver mais um momento com Ricardo, mas, por outro lado, Tiago estava certo. Uma reação precipitada poderia ser desfavorável. E se eu recusar? Tiago pensou por um momento e respondeu honestamente. Eu não posso impedi-la. É a sua decisão. Mas eu peço-lhe, dê-me tempo para me preparar. Pelo menos 1 mês. Era um pedido sincero. Tiago estava a passar por dificuldades tanto quanto eu. O quanto ele deve ter sofrido a recolher provas e a planear. O seu tempo podia ser arruinado por uma única escolha minha. Eu decidi. Decidi aceitar a proposta de Tiago. A razão não era o dinheiro. Era porque eu queria acabar com isto como deve ser. Eu não queria dar a Ricardo a oportunidade de se desculpar. Está bem. Eu espero 3 meses. Um olhar de alívio passou pelo rosto de Tiago. Obrigado. Não se vai arrepender. Ele empurrou a pasta executiva completamente para mim. Eu aceitei. Estava pesada. Não era o peso do dinheiro, mas o peso da decisão. Agora, eu tinha de aguentar mais 3 meses. Agindo como uma esposa normal ao lado de Ricardo. Uma coisa que lhe peço. Nunca demonstre nada ao seu marido. Tem de agir normalmente, Tiago advertiu. Eu acenei com a cabeça. Eu sabia. Eu tinha de atuar. Eu tinha de fingir que não sabia de nada. Eu também. Vou agir como um marido que não sabe de nada à frente da minha esposa, para que eles nunca suspeitem. Olhámo-nos. Senti-me como cúmplices. Mas não estávamos a planear algo mau. Estávamos a preparar uma resposta justa, a fazer com que os traidores assumissem a responsabilidade. Vamos minimizar o contacto. Ligarei apenas quando for necessário e com cautela, disse Tiago. Eu entendi. O contacto frequente podia levantar suspeitas. Ricardo podia ver o meu telemóvel e Catarina podia verificar o telemóvel de Tiago. Se houver informações importantes, eu avisarei. Se a senhora descobrir algo, também partilhe. Tiago propôs. Era uma sugestão para partilhar informações.
para nos informarmos sobre os movimentos de Ricardo, o horário de Catarina e os seus encontros. Mas não tente segui-los ou verificar pessoalmente. Não podemos ser apanhados. Significava que tínhamos de ser cautelosos. Não podíamos agir emocionalmente. Tínhamos de agir com frieza e estrategicamente. Saímos do café. Tiago afastou-se primeiro no seu carro. Eu fiquei ali, com a pasta executiva na mão. A pasta que continha 100.000 euros. O peso era perceptível. Chamei um táxi. No caminho para casa, olhei pela janela. Parecia que tinha feito um negócio. Parecia que a minha paciência tinha sido comprada por dinheiro. Mas não era uma sensação má. Pelo contrário, sentia que estava mais claro. Agora eu tinha um objetivo: aguentar 3 meses. Durante esse tempo, Ricardo não saberia de nada. Catarina também não. Eles continuariam a encontrar-se e a aprofundar a relação. E, 3 meses depois, nós iniciaríamos o litígio simultaneamente. Ricardo e Catarina só saberiam nessa altura que tinham sido vigiados de forma tão rigorosa. Cheguei a casa. Escondi a pasta executiva no fundo do armário, um lugar onde Ricardo nunca a encontraria. Olhei para o espelho. O meu rosto era estranho. Parecia uma pessoa diferente de há um mês. Eu mudei. Eu não era mais uma esposa ingênua. Agora, eu era alguém com um plano. Alguém com um objetivo. Alguém que se preparava para o dia em que estaria na frente de Ricardo 3 meses depois. A cooperação cautelosa começou. A minha cooperação com Tiago. Passou-se uma semana desde o acordo com Tiago. Eu tive de voltar a ser uma esposa normal. Fingir que não sabia de nada, que não suspeitava de nada. Foi mais difícil do que pensei. Era de manhã. Ricardo estava a preparar-se para o trabalho. Vestia a camisa e atava a gravata, como sempre. Eu preparei o pequeno almoço na mesa de jantar. Pão fresco, café e fruta. Era um pequeno almoço normal. Bom apetite, disse Ricardo. Eu sorri. Tentei dar um sorriso natural. Ricardo não notou nada. Comeu calmamente. Vais trabalhar até tarde hoje? Perguntei, como se estivesse a perguntar normalmente. Ricardo acenou com a cabeça. Sim, o projeto termina na próxima semana. Aguenta só mais um pouco. Era mentira. Eu sabia que o projeto tinha acabado há 1 mês. Eu tinha verificado o website da empresa, mas eu fingi que não sabia. Então, é melhor jantares fora. Queres que te prepare uma marmita? Perguntei gentilmente. Ricardo acenou com a mão, dizendo que não. Não, vou comer perto da empresa. Não te preocupes. Ele jantaria com Catarina, claro. Eu sabia, mas a minha expressão não mudou. Eu acenei com a cabeça e sorri. Ricardo saiu para o trabalho. Ouvi o som da porta da frente a fechar-se. Nesse momento, o meu sorriso desapareceu. Olhei para os pratos que sobraram na mesa. Senti amargura. Esta era a minha rotina. Uma esposa que preparava a comida para um mentiroso. Lavei a louça e limpei a casa. Movi-me normalmente, mas no fundo do meu coração eu continuava a pensar. Onde estaria Ricardo agora? Com quem se estaria a encontrar? O que estaria a dizer? À tarde, recebi uma mensagem de Tiago. Era uma mensagem curta. Hoje à noite, 19 horas, restaurante perto da Avenida da Liberdade. A mensagem continha apenas a informação da localização. Era o local onde Ricardo e Catarina se iriam encontrar. Eu respondi, confirmado. Era só isso. Como Tiago tinha dito, trocamos apenas factos, sem conteúdo emocional. Se alguém visse a nossa conversa, não suspeitaria de nada. A noite chegou. Jantei sozinha. Liguei a televisão, mas não consegui prestar atenção. Olhei para o relógio. A esta hora, Ricardo estaria sentado em frente a Catarina. Estariam a conversar e a rir. Olhei para o telemóvel. Recebi outra mensagem de Tiago. Era uma foto. Uma foto tirada através da janela do restaurante. Ricardo e Catarina estavam sentados. Estavam a beber vinho. O meu coração doeu. Eu sabia, mas ver era diferente.
Era mais vívido ao ver com os meus próprios olhos. Mas eu aguentei. Suprimi as emoções. Esta era a hora de recolher provas. Na manhã seguinte, foi a mesma coisa. Preparei o pequeno almoço para Ricardo e despedi-o para o trabalho. Agi como uma esposa normal. Ricardo parecia cada vez mais à vontade. A sua guarda estava a baixar. Ele pensava que a sua esposa não suspeitava de nada. Era fim de semana. Ricardo saiu, dizendo que ia ao ginásio. Eu sabia que era mentira, mas deixei-o ir. Cheguei a dizer-lhe para se divertir. Ricardo saiu de casa com um humor leve. Ele pensava que a sua esposa não suspeitava de nada. Enviei uma mensagem a Tiago. Saída do marido 10h30. Enviei apenas a informação simples. Ele respondeu. Saída da esposa 10. Significava que eles se iriam encontrar. A tarde chegou. Recebi um contacto de Tiago. Desta vez, foi um telefonema. A sua voz era cautelosa. Podemos falar agora? Olhei em volta. Eu estava sozinha em casa. Sim, podemos. Tiago disse. Capturei uma cena importante hoje. Vi-os a entrar num apartamento TUM em Alcântara. Apartamento TUM não era um hotel, mas um apartamento. Dava a sensação de que era uma relação mais planeada e contínua. É possível verificar quem é o locatário? Tiago perguntou. Havia a possibilidade de estar no nome de Ricardo. Eu disse que tentaria verificar. Desliguei e fui ao escritório de Ricardo. Abri a gaveta da secretária. Havia vários documentos. Verifiquei um por um. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, apólices de seguro. Na gaveta de baixo, encontrei o contrato. Era um contrato de arrendamento de um apartamento TUM. Era em Alcântara, Lisboa. O locatário era Ricardo. A data do contrato era 2 meses antes. Tirei fotos com o telemóvel. Tirei uma foto do contrato inteiro. Era a prova. A prova evidente de que Ricardo tinha arrendado um apartamento TUM. Era a prova clara de ruptura matrimonial. Significava que Ricardo tinha arranjado um espaço para se encontrar com a amante. Enviei a foto a Tiago. Ele respondeu imediatamente. Perfeito. Esta será uma prova decisiva. Era a prova evidente de ruptura matrimonial. Significava que Ricardo tinha arranjado um espaço para se encontrar com a amante. A noite chegou. Ricardo voltou. Vestia a roupa de ginásio suada. Era um disfarce. Um disfarce para fingir que tinha ido ao ginásio. Ele entrou para tomar banho. Eu preparei o jantar. Ricardo saiu. O cabelo estava molhado. Sentou-se à mesa de jantar. Como foi o exercício? Perguntei. Como se estivesse a perguntar normalmente. Ricardo respondeu. Foi difícil, mas sinto-me revigorado. Sinto-me um pouco mais leve. Ele continuou a mentir. Eu acenei com a cabeça. Sorri, como se acreditasse. Ricardo jantou com uma expressão aliviada. Naquela noite, Ricardo adormeceu rapidamente. Estaria cansado ou estaria à vontade? Porque pensava que a sua esposa não sabia de nada. Eu não consegui dormir. Olhei para Ricardo deitado ao meu lado. Era o homem com quem eu tinha vivido durante 7 anos. Agora, era alguém que se tornaria um estranho. Daqui a 3 meses, ele seria um estranho. A semana seguinte correu da mesma forma. Na segunda-feira, Ricardo chegou tarde, dizendo que ia trabalhar até tarde, e na quarta-feira chegou de madrugada, dizendo que ia a um jantar de empresa. Tudo era mentira. Eu sabia, com as informações que tinha recebido de Tiago. Tiago continuava a enviar informações. Eram mensagens que continham apenas data, hora e local. 23 de novembro, 19 horas. Apartamento TUM em Alcântara. 25 de novembro, 13 horas. Parque Eduardo VII. Era assim. Eu também partilhava informações. Informei-o sobre o horário de Ricardo. Viagem de negócios do marido 28 e 29 de novembro, Algarve. Tiago respondeu. Viagem da esposa, mesma data, mesma região. Significava que eles tinham ido juntos. As provas acumulavam-se.
Fotos, registros de datas, informações de localização, até o contrato de arrendamento, tudo foi recolhido. Eram provas objetivas e evidentes. Eram documentos irrefutáveis. Passou-se um mês. Eu habituei-me a fingir que estava tudo normal. De manhã, despedia Ricardo para o trabalho e à noite jantava sozinha. Aos fins de semana, passávamos o tempo separados. Exteriormente, éramos um casal normal, mas por dentro era diferente. Eu sabia. Sabia das mentiras de Ricardo, da sua relação com Catarina, da existência do apartamento Tum. Sabia de tudo, e Tiago também sabia. Estávamos a recolher provas juntos. Recebi um telefonema de Tiago. Era a hora do jantar. Ricardo tinha saído, dizendo que ia trabalhar até tarde. Tenho uma proposta, disse Tiago. Eu estava curiosa. Estou a pensar em instalar um localizador GPS no carro da minha esposa. Assim, posso verificar a localização em tempo real. Perguntei se havia algum problema legal. Tiago disse que tinha consultado o seu advogado. Era possível entre cônjuges. Não é ilegal filmar o cônjuge ou instalar um localizador. Isso significava que eu também podia instalá-lo no carro de Ricardo. Tiago continuou. Podemos verificar os movimentos dos dois em tempo real. Será uma prova mais sólida. Eu concordei. Era necessário. Alguns dias depois, Tiago entregou-me o localizador. Era um pequeno dispositivo, fácil de instalar. Depois de Ricardo sair para o trabalho, fui ao parque de estacionamento. Coloquei o localizador por baixo do carro de Ricardo. Era um tipo magnético. Instalei-o num local discreto. A partir desse dia, eu podia ver os movimentos de Ricardo em tempo real. Podia verificar na aplicação do telemóvel. A empresa, restaurantes, o apartamento Tum, hotéis, todos os seus movimentos eram registrados. Tiago também instalou um localizador no carro de Catarina. Recebíamos alertas sempre que a localização dos dois carros se sobrepunha. Significava que estavam juntos. Os dados acumulavam-se. Os encontros eram registrados por data e hora. Enviei os documentos ao meu advogado. Enviei por e-mail ao Dr. Pedro Costa. Fotos, cópia do contrato de arrendamento, registros de GPS. Enviei tudo. Recebi uma resposta alguns dias depois. Excelentes provas. Isto é mais do que suficiente para ganhar o litígio. Eram as palavras do advogado. Fiquei aliviada. Eu tinha a certeza de que estava a preparar-me devidamente. Passaram-se 2 meses. Ricardo estava cada vez mais ousado. O número de vezes que ia trabalhar até tarde aumentou e ele saía frequentemente ao fim de semana. A sua guarda tinha baixado completamente. Ele pensava que a sua esposa não suspeitava de nada. Uma noite, Ricardo disse: "Vou ter de ir em viagem de negócios para o Algarve na próxima semana. 3 dias e 2 noites. Algarve não seria uma viagem de negócios, mas sim de lazer." Eu respondi sem mudar a minha expressão: "Claro, tem cuidado na viagem." Ricardo mostrou-se agradecido. Ele pensou que eu era uma esposa gentil. Uma esposa que o deixava ir sem suspeitar de nada. Eu informei: "Tiago, o horário de Ricardo para o Algarve." Ele respondeu imediatamente: "Esposa também. Algarve, mesma data." Era certo. Eles iriam juntos. "Isto vai ser o golpe final." Tiago enviou por mensagem. Ele estava certo. Passar 3 dias e 2 noites juntos no Algarve era uma causa evidente de ruptura matrimonial. Não seriam necessárias mais provas. Eu verifiquei continuamente durante a viagem ao Algarve. Verifiquei a localização pelo GPS. Os carros de Ricardo e Catarina estavam numa empresa de aluguer de carros no Algarve, o mesmo sítio. Significava que tinham alugado um carro juntos. A localização do hotel também foi confirmada. Era um resort perto de Portimão. Tiago confirmou com o hotel. Havia uma reserva para um quarto duplo. Fotos também foram obtidas. Tiago viajou para o Algarve. Ele seguiu-os ele mesmo. Tirou fotos de Ricardo e Catarina a passear juntos, a jantar e na entrada do hotel. Ricardo voltou.
na noite em que ele regressou do Algarve. Ele deu-me um presente, uns pastéis de nata, dizendo que os tinha comprado. Eu aceitei com um sorriso. Correu bem a viagem de negócios? Perguntei. Ricardo acenou com a cabeça, dizendo que estava cansado. Foi difícil, tive muitas reuniões. Era mentira. Não foram reuniões, mas sim encontros. Ele deve ter visto o mar com Catarina, comido coisas boas e passado tempo no hotel. Deves estar muito cansado. Vai tomar banho e descansa, falei gentilmente. Ricardo agradeceu e foi para a casa de banho. Ouvi o barulho do duche. Olhei para o telemóvel. Recebi uma mensagem de Tiago. Todas as provas recolhidas. Agora só temos de esperar mais um mês. 2 meses do acordo de 3 meses tinham passado. Agora só precisávamos de aguentar mais um mês. Olhei pela janela. Era noite. As estrelas eram visíveis. Seria o fim de tudo daqui a um mês. Ricardo descobriria que tinha sido vigiado tão rigorosamente, que todas as provas tinham sido recolhidas. A armadilha já tinha sido montada. Uma armadilha da qual Ricardo e Catarina não podiam escapar. Eles pensavam que eram livres, mas na verdade estavam nas nossas mãos, presos no plano que eu e Tiago tínhamos criado. O último mês do acordo de 3 meses começou. As provas acumuladas eram suficientes, mas o momento mais decisivo estava a chegar, porque as ações de Ricardo estavam a mudar. Uma noite, Ricardo começou a falar com cautela. Vou arrendar um apartamento TUM perto da empresa no próximo mês. É muito difícil ir e vir de casa com tantas horas extras. Finalmente. Era o que eu esperava que ele dissesse. Eu já sabia que ele tinha um apartamento TUM em Alcântara. Mas, agora, ele estava a oficializar isso. A arranjar uma desculpa para a esposa. Claro, se achas que é melhor, faz isso. Respondi calmamente. Ricardo mostrou-se aliviado. Ele ficou feliz por a sua esposa ter concordado facilmente. Ele pensava que eu não suspeitava de nada. Vou ficar lá durante a semana e só voltarei para casa ao fim de semana, disse Ricardo. Era, na verdade, uma declaração de separação. Significava que ele viveria com Catarina durante a semana e só voltaria para casa ao fim de semana. Ele já não tentava esconder. Eu informei Tiago imediatamente. Marido comunicou separação durante a semana. Ele respondeu rapidamente. Agora é que começa. Temos de obter provas de coabitação. Ele estava certo. Arrendar um apartamento TUM e coabitar eram coisas diferentes. Uma semana depois, Ricardo fez as malas, colocou roupas e artigos de higiene numa mala grande. Parecia que ia numa viagem de negócios prolongada. Eu observei. Tens tudo o que precisas? Perguntei. Ricardo acenou com a cabeça. Sim, está tudo bem. Voltarei ao fim de semana, não te preocupes. Fingi que estava preocupada. Até o despedi. Ricardo saiu de casa à vontade, porque a sua esposa não suspeitava de nada. A porta da frente fechou-se. Nesse momento, tirei o telemóvel. Verifiquei o GPS. O carro de Ricardo começou a mover-se, na direção de Alcântara. Como esperado, 30 minutos depois, recebi uma mensagem de Tiago. Carro da esposa na mesma direção. Hora de chegada parecida. Eles iam encontrar-se. Iriam coabitar. Naquela noite, recebi um telefonema de Tiago. A sua voz estava tensa. Confirmei na entrada do apartamento TUM. Eles entraram juntos. Cada um carregava as suas malas. Era o início da coabitação. Agora, Ricardo e Catarina viveriam como um casal, levantando-se juntos de manhã, voltando juntos à noite e dormindo no mesmo espaço. Obtivemos fotos. Tirei fotos deles a entrarem no elevador com as malas, disse Tiago. Era a prova perfeita. Documentos que provavam que eles estavam a viver juntos, não apenas a encontrar-se. Passaram-se alguns dias. Ricardo não voltou para casa durante a semana. Ele só me enviou algumas mensagens. Está tudo bem. O trabalho está ocupado. Eram contactos formais. Verifiquei o GPS. O carro de Ricardo estava no parque de estacionamento do apartamento TUM, em Alcântara, todas as noites.
O carro de Catarina também. Os dois carros estavam estacionados lado a lado. Tiago continuou a observar. Ele registrou fotos de ambos a saírem juntos de manhã e a entrarem juntos à noite. As fotos acumulavam-se por datas. 1 semana, 2 semanas, 1 mês passou. Encontrei-me com Tiago 1 mês depois. Encontramo-nos no carro dele, não no café. Era a altura de ser mais cauteloso. Tiago tirou o laptop. Olhe. Este é o registro do último mês. O ecrã mostrava uma folha de cálculo. Eram dados organizados por datas, hora de entrada e saída, locais onde jantaram juntos, hora de entrada e saída do apartamento Tum. Tudo estava registrado. Passaram 27 dos 30 dias juntos. É coabitação evidente, disse Tiago. Ele estava certo. Agora não havia desculpas. Não era apenas um erro ou uma emoção temporária. Era uma relação planeada e contínua. Ele abriu o próximo ficheiro. Eram fotos. Dezenas de fotos organizadas numa pasta. Fotos deles a sair para o trabalho, a voltar para casa, a fazer compras no supermercado, a passear juntos. Isto é decisivo. Ele ampliou uma foto. Uma foto tirada da varanda do apartamento Tum. Ricardo e Catarina estavam juntos. Estavam a beber café e a conversar. Era de manhã. Eles tinham acordado juntos no mesmo espaço. A mais. Tiago abriu outro ficheiro. Eram registros financeiros. Os extratos do cartão de crédito de Ricardo. Como é que conseguiu isto? Perguntei, surpreendida. Tiago explicou. Pedi formalmente através do meu advogado. Os registros de transações financeiras do cônjuge podem ser consultados. Olhei para o ecrã e vi os detalhes. Supermercados perto de Alcântara, compras de eletrodomésticos, transações de artigos domésticos, eram padrões de consumo de pessoas que coabitavam. Também compraram móveis. Cama, sofá, mesa de jantar, disse Tiago. Eles tinham montado uma casa de recém-casados. Não era uma residência temporária, mas uma casa para viver a sério. O extrato do cartão da minha esposa é semelhante. Ela comprou utensílios de cozinha, roupas de cama, artigos de decoração. Eles tinham decorado a casa juntos. Tinham comprado as coisas, pagando cada um a sua parte. Haveria prova mais evidente de coabitação do que esta? E também obtive isto. Tiago abriu outro ficheiro. Era um vídeo de vigilância da entrada do apartamento Tum. Como conseguiu isto? Perguntei, admirada. Tiago respondeu calmamente. Pedi ao funcionário da administração. Disseram que era necessário um procedimento legal. Então, eles cooperaram. Reproduzi o vídeo. Ricardo e Catarina a saírem do elevador e a passarem pela entrada. Era de manhã. Eles estavam a ir para o trabalho juntos. Era natural. Pareciam um casal que vivia junto há muito tempo. Este vídeo é suficiente. Mas há mais. Tiago continuou a mostrar os documentos. Registro de recepção de encomendas, histórico de pagamento de condomínio, registro de entrada e saída do parque de estacionamento, tudo estava lá. Era sistemático. Ele tinha recolhido provas exaustivamente. Mostrei ao meu advogado. Disseram que, com estas provas, a probabilidade de ganhar é superior a 95%, disse Tiago. Fiquei aliviada. Os 3 meses de espera não foram em vão. Tínhamos obtido provas perfeitas. A compensação também será significativa. Não foi apenas uma traição, mas coabitação, Tiago notou. Ele estava certo. Era uma causa evidente de ruptura matrimonial. Que prova haveria mais segura do que o cônjuge ter vivido com outra pessoa? Não há mais razão para esperar, disse Tiago. Eu concordei. As provas eram suficientes. Fotos, vídeos, registros financeiros, registros de GPS, vídeo de vigilância, tudo estava reunido. Vou iniciar o litígio na próxima semana. A senhora também está preparada? Tiago perguntou. Eu acenei com a cabeça. Estou preparada. Eu esperei 3 meses. Tinha chegado a hora de acabar com isto. É melhor fazermos no mesmo dia. Se as ações judiciais forem enviadas simultaneamente, eles ficarão em pânico.
Era uma decisão estratégica. Se apenas um lado iniciasse o litígio primeiro, o outro lado teria tempo para se preparar. Mas, se fosse feito simultaneamente, eles seriam apanhados sem tempo para reagir. Que tal segunda-feira? Tiago propôs. Hoje era quinta-feira. Seria 4 dias depois. Eu concordei. Segunda-feira seria bom. Então, na segunda-feira, às 10 da manhã, faremos o registro das ações judiciais nos respectivos escritórios de advogados, simultaneamente. O plano estava montado. Tiago já tinha tudo preparado com o seu advogado. Eu também tinha terminado a consulta com o Dr. Pedro Costa. Eu tinha revisto o rascunho da ação judicial. O envio da ação judicial demorará alguns dias. Chegará a eles por volta de quarta-feira, Tiago explicou. Na quarta-feira, Ricardo receberia os documentos do tribunal. As 2 ações judiciais, o divórcio e a compensação contra a amante, chegariam juntas. Gostaria de ver a expressão dele nessa altura. Tiago sorriu amargamente. Eu senti o mesmo. Quão surpreso ficaria Ricardo, pelo facto de a sua esposa saber de tudo, pelo facto de ter recolhido provas durante 3 meses. Saí do carro, apertei a mão de Tiago. Vemo-nos na segunda-feira, disse Tiago. Eu acenei com a cabeça. Éramos aliados durante 4 meses, pessoas que passaram pela mesma dor e procuraram o mesmo objetivo. Agora, restava apenas o último passo. Voltei para casa. A casa estava vazia. Ricardo estava no apartamento Tum. Estaria com Catarina. Estariam a jantar, a ver televisão e a dormir juntos. Mas eles não sabiam que tudo estava a ser registrado, que as provas se estavam a acumular, que seriam apresentadas em tribunal em breve. Deitei-me na cama. Estava sozinha. Dormi sozinha durante 3 meses. Inicialmente foi difícil, mas agora habituei-me. Pelo contrário, era confortável, porque eu não precisava de estar na mesma cama que um mentiroso. Fechei os olhos. Eu ansiava por segunda-feira. Eu iria ao escritório de advogados às 10 da manhã. Eu assinaria a ação judicial e apresentá-la-ia em tribunal. E eu esperaria, pelo dia em que os documentos chegassem a Ricardo. Eles tinham ultrapassado o limite. Ricardo e Catarina tinham ultrapassado o limite que não deviam ultrapassar. Não era apenas encontrarem-se, mas sim coabitar. Agora tinha chegado a hora de pagarem as consequências. Legalmente, perfeitamente. Era segunda-feira de manhã. Levantei-me mais cedo do que o habitual. Hoje era um dia especial. Era o dia de ir ao escritório de advogados, justiça e lei. O dia de assinar a ação judicial e apresentar lá em tribunal. Cheguei ao escritório do Dr. Pedro Costa. Passei pela recepção e entrei na sala de consultas. O Dr. Costa recebeu-me. Está preparada? Perguntou. Eu acenei com a cabeça. Estou preparada. Eu esperei 3 meses. Era a hora de começar. São 2 processos. Divórcio e compensação contra a amante, explicou o Dr. Costa. Os documentos estavam na mesa. Eram as ações judiciais. Estavam cuidadosamente redigidas. A ação de divórcio é contra o seu marido, Ricardo Oliveira, e a ação de compensação é contra a senhora Catarina Santos. Ele folheou os documentos, explicando. Estavam escritos os motivos do litígio, o montante da compensação e os requisitos de partilha de bens. Estava cheio de termos legais, mas o conteúdo era claro. Pedimos 50.000 euros de compensação ao marido e 30.000 euros à amante, e pedimos a partilha de bens de 60/40. Não era o 50/50 normal. Era possível obter mais porque Ricardo era o responsável pela ruptura matrimonial. Assine aqui, por favor. Assinei em vários locais. A minha mão que segurava a caneta tremia. Não era por nervosismo. Era por alívio, por finalmente acabar com isto. Os documentos de prova já foram organizados. Fotos, vídeos, registros de GPS, registros financeiros, tudo foi anexado. O Dr. Costa mostrou-me uma pasta grossa.
eram as provas recolhidas durante 3 meses, incluindo os documentos que Tiago tinha dado. É perfeito. Com estas provas, a probabilidade de ganhar é muito alta, disse o Dr. Costa. Ele era confiável. Eu terminei de assinar. Agora, era só apresentar em tribunal. Vamos fazer o registro eletrônico exatamente às 10 da manhã. Na mesma hora, Tiago estaria a assinar a ação judicial no escritório do seu advogado. Chegou às 10 horas. O Dr. Costa sentou-se em frente ao computador. Ele acedeu ao sistema de litígio eletrônico do tribunal. Com alguns cliques, os documentos foram carregados. Apareceu a mensagem: registro concluído. Foi registrado. Agora, o tribunal irá analisar e enviar a ação judicial. Acabou. Começou. O litígio tinha começado oficialmente. Tanto o divórcio quanto a compensação contra a amante. Saí do escritório. Enviei uma mensagem a Tiago. Registro concluído. Ele respondeu rapidamente. Eu também concluí. Tinha sido feito simultaneamente. Voltei para casa. Estranhamente, estava calma. Uma calma possível porque eu tinha aguentado e suportado durante 3 meses. Agora, a lei iria julgar. A terça-feira passou e a quarta-feira chegou. Recebi um telefonema do Dr. Costa. A ação judicial foi enviada. Chegará amanhã. Amanhã, os documentos do tribunal chegariam a Ricardo. Ricardo, que estava a viver com Catarina sem saber de nada, receberia a ação judicial. Era quinta-feira à tarde. Recebi um telefonema de Ricardo. A sua voz estava em pânico. Olá, onde estás? Estás em casa? Eu disse que estava em casa. Estou a ir para casa agora. Fica em casa. A chamada terminou. A sua voz estava a tremer. Ele tinha recebido a ação judicial. Finalmente, ele sabia. 30 minutos depois, a porta da frente abriu-se. Ricardo entrou. O seu rosto estava pálido. Segurava um envelope do tribunal na mão. Que raio é isto? Ele gritou. Ele era geralmente uma pessoa calma, mas a sua voz estava alta. Estava em pânico. Eu respondi calmamente. É o que estás a ver. É a ação de divórcio. Ricardo parecia não acreditar. Abriu a ação judicial. Começou a ler. O seu rosto ficou cada vez mais tenso. Também iniciei uma ação de compensação contra a Sonoro Catarina Santos, disse eu. Ricardo levantou a cabeça bruscamente. Os olhos arregalaram-se. Como é que? Ele não conseguia terminar a frase. Ele não conseguia entender como eu sabia quem era Catarina, como eu tinha recolhido as provas. Eu sabia há 3 meses. Eu sabia com quem te estavas a encontrar, onde estavas a viver, sabia de tudo. Ricardo sentou-se, caiu no sofá. A ação judicial escapou-lhe das mãos. Também tenho fotos. E vídeos, registros de GPS, registros financeiros, vídeo de vigilância, tudo foi recolhido, disse eu, uma a uma. O rosto de Ricardo ficou cada vez mais pálido. Ele sabia que não podia desculpar-se. O marido de Catarina também sabe. Ele também iniciou um litígio hoje. Ricardo levantou-se de repente. Tirou o telemóvel. Parecia que ia ligar para Catarina, mas ela não atendeu. Ele ligou mais algumas vezes, mas não atendeu. Ela não está a atender. Provavelmente está a confrontar o marido agora, disse eu. Tiago também estaria a confrontar Catarina hoje, com a ação judicial. Ricardo sentou-se novamente. Cobriu a cabeça com as mãos. Estava a aceitar a realidade. Estava a perceber que tinha sido completamente apanhado, que todas as provas tinham sido obtidas. Desde quando sabias? Perguntou ele. A sua voz era baixa, uma voz sem energia. Desde há 3 meses. Desde o dia em que te vi no café na Avenida da Liberdade. Ricardo parecia lembrar-se daquele dia. A sua expressão endureceu. Desde então, registrei tudo. As tuas mentiras, os vossos encontros, o arrendamento do apartamento Tum, a viagem ao Algarve, a coabitação, tudo. Ricardo não conseguiu dizer nada. Não tinha nada para dizer. Por que é que fizeste isso? Perguntei. Eu estava realmente curiosa.
Por que é que o homem com quem eu tinha vivido durante 7 anos tinha escolhido outra pessoa? Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo e depois começou a falar. Desculpa. Sinto muito. Foi apenas um pedido de desculpas. Ele não disse o motivo, ou não conseguiu dizê-lo, porque não podia ser uma desculpa. O telemóvel dele tocou. Era Catarina. Ricardo atendeu. Sim, sou eu. Tu também recebeste? Sim, eu também acabei de receber. O que vamos fazer? Ele falou com uma voz de pânico. Catarina também tinha recebido a ação judicial. Ambos estavam na mesma situação. Ele desligou. Ricardo sentou-se com uma expressão atordoada. Catarina também foi processada para divórcio. O marido dela sabia de tudo. Tiago também confrontou Catarina na mesma hora. Tinha sido conforme o planeado. Naquela noite, Ricardo não voltou para o apartamento Tum. Ficou em casa. Passou a noite no sofá da sala, não no quarto. Não parecia ter dormido. No dia seguinte, recebi um contacto de Tiago. Ele sugeriu que nos encontrássemos. Encontramo-nos no café. Ontem encontrei-me com a minha esposa, disse Tiago. A sua expressão era complexa. Inicialmente, ela negou. Mas quando lhe mostrei as provas, não teve nada a dizer. Catarina também ficou chocada, tal como Ricardo, pelo facto de o seu marido saber de tudo. Ela ligou para o seu marido, perguntou o que fazer. Ricardo e Catarina tinham falado ao telefone. Tiago continuou. Agora, eles vão começar a passar a responsabilidade um para o outro. Perguntei o que queria dizer. A minha esposa culpou o seu marido. Disse que ele a seduziu primeiro e que ela tentou recusar, mas ele continuou a insistir. Fiquei incrédula. Dizer uma coisa dessas depois de coabitar durante 3 meses. E o seu marido? O que disse? Tiago perguntou. Ricardo também foi semelhante. Desculpou-se, dizendo que Catarina era mais agressiva e que ele tentou recusar. Eles vão passar a responsabilidade um para o outro. Vão afirmar que são vítimas, disse Tiago. Eu sorri. Um sorriso triste. Pessoas que se diziam amar e viver juntas, agora atacavam-se. Passou-se mais um mês. O acordo não foi alcançado. Nem Ricardo nem Catarina assumiram a responsabilidade. O jeito era ir para litígio. A data da primeira audiência foi marcada. Seria dia 15 do próximo mês. O divórcio e a compensação contra a amante seriam tratados em conjunto. Ricardo tinha ficado em casa durante esse tempo. Não voltou para o apartamento Tum. Parecia que o contacto com Catarina tinha diminuído. Quando o perigo chegou, o amor desapareceu. Sempre que nos encontrávamos na sala, Ricardo baixava a cabeça. Ele nem sequer pedia desculpa. Não tinha nada para dizer. Restava-lhe apenas a culpa e o arrependimento. Recebi um contacto de Tiago. A minha esposa saiu do apartamento Tum, foi para a casa dos pais. Catarina também se desmoronou. O apartamento Tum, que era o ninho do casal, estava agora vazio. E o seu marido? Tiago perguntou. Está em casa, mas não fala. É como se vivêssemos separados. A relação já tinha acabado. Restavam apenas os procedimentos legais. Era noite. Deitada na cama, olhei para o teto. O litígio tinha começado. 2 famílias desmoronavam-se simultaneamente. Ricardo e Catarina disseram que se amavam, mas agora atacavam-se. Era amargo ver os culpados a desmoronar-se. Não senti prazer de vingança. Apenas senti alívio por ter acabado. Agora, a lei iria julgar. Quem tinha errado, quem tinha de assumir a responsabilidade. O julgamento foi realizado em 3 sessões. Cada vez que me sentava em tribunal, sentia-me estranha. Não podia acreditar que estava sentada em frente ao homem com quem tinha vivido durante 7 anos, como requerente e requerido. Na primeira audiência, o advogado de Ricardo tentou negar as provas. Alegou que as fotos eram um problema de ângulo e que o registro de GPS era uma coincidência. Mas o doutor Costa apresentou o vídeo de vigilância e ele não teve mais nada a dizer. Era evidente. A cena de ambos a entrarem e a saírem do apartamento Tum juntos.
Na segunda audiência, Catarina compareceu como testemunha, por causa da ação de compensação contra a amante. Ela testemunhou com a voz trêmula. Disse que Ricardo a abordou primeiro e que ela também era uma vítima. Mas quando o advogado de Tiago mostrou o contrato de arrendamento do apartamento Tum, ela não conseguiu dizer nada. O facto de terem alugado juntos foi revelado. Na terceira audiência, o juiz disse: as provas são evidentes, a responsabilidade do requerido pela ruptura matrimonial é reconhecida. Era um julgamento frio. Um julgamento baseado em factos, não em emoções. Ricardo estava com a cabeça baixa, estava a falar com o seu advogado. A sentença saiu um mês depois. Foi enviada pelo tribunal. O Dr. Costa verificou primeiro e ligou-me. Ganhamos. Foi quase totalmente aceite de acordo com as nossas exigências. Eu receberia 45 mil euros de compensação de Ricardo e 25 mil euros de Catarina, um total de 70 mil euros. Era menos do que o que eu pedi, mas era uma quantia suficiente. A partilha de bens foi decidida como 60/40. O apartamento, as poupanças e os bens em nome de Ricardo ficaram 60% para mim. Era o julgamento do tribunal de que Ricardo era o responsável pela ruptura matrimonial. Também recebi contacto de Tiago. O meu também foi semelhante. Compensação de 60 mil euros, partilha de bens de 60/40. A voz de Tiago era calma. Não era alegre nem triste. Apenas senti o alívio de ter acabado. Fez um ótimo trabalho, disse Tiago. Eu disse o mesmo. Aguentamos juntos durante 4 meses. Éramos aliados que tinham procurado o mesmo objetivo. Agora era a hora de cada um seguir o seu caminho. Passou-se uma semana após a sentença. Ricardo saiu de casa, fez as malas e foi-se embora. Eu não perguntei para onde ia. Eu também não queria saber. Ele já era um estranho. Desculpa, disse Ricardo, pouco antes de sair. Eu acenei com a cabeça. Não era para o perdoar. Era apenas uma confirmação de que tinha acabado. A porta da frente fechou-se. 7 anos de casamento terminaram assim. Fiquei sozinha na casa vazia. Estranhamente, senti-me leve. Senti-me como se tivesse largado um fardo pesado. O processo de partilha de bens avançou. O apartamento ficou no meu nome. As poupanças também foram divididas. A compensação também foi depositada. Um total de 70 mil euros, mais os 100 mil euros que Tiago me tinha dado, era uma quantia considerável. Ouvi notícias de Ricardo. Disseram que ele se demitiu da empresa. O facto da traição ter sido revelado durante o litígio fez com que a sua posição na empresa se tornasse difícil. Ele perdeu o seu status social. Catarina também. Ouvi de Tiago. Ela demitiu-se da agência de publicidade. Os colegas souberam e tornou-se difícil trabalhar. Ricardo e Catarina perderam tudo. Bens, confiança, status social, tudo ao mesmo tempo. O julgamento da lei foi frio. Os culpados tinham de pagar o preço, mas eu não senti que tinha vingança. Ver o desmoronamento deles não me deu prazer. Apenas pensei que tinha recebido um resultado justo. Um dia, liguei para a minha mãe. Eu não lhe tinha contado sobre o divórcio. Não queria que ela se preocupasse, mas agora era a hora de lhe contar. Mãe, eu divorciei-me. O silêncio reinou no telefone. A minha mãe perguntou depois de um longo tempo. Quando? Eu disse que tinha sido na semana passada. A minha mãe suspirou. Deves ter tido dificuldades. Estás bem? Eu disse que estava. Estava realmente bem. Eu disse que me sentia aliviada. A minha mãe disse para eu ir para casa, para eu descansar um pouco. Fui para a casa dos meus pais no fim de semana. Há muito tempo que não ia. Quando abri a porta da frente, a minha mãe saiu. Ela recebeu-me calorosamente. O meu pai também estava na sala. Deves ter tido muitas dificuldades, disse o meu pai. Eu acenei com a cabeça. Disse que tinha sido difícil, mas que aguentei. O meu pai disse que eu tinha feito bem, que eu tinha reagido devidamente. Comi a comida que a minha mãe preparou. Estava deliciosa.
Parecia a primeira refeição decente em muito tempo. Era diferente de comer sozinha. Podes ficar aqui por enquanto. Pensa nas coisas com calma e decide, disse a minha mãe. Eu estava agradecida. Percebi o quão reconfortante era ter a família. Passei uma semana em casa dos meus pais. Senti que o cansaço acumulado tinha desaparecido. Passei o tempo a conversar sobre várias coisas com os meus pais. Pensei no que faria a seguir, como viveria. Recebi o último contacto de Tiago. Quer tomar um café? Encontramo-nos. Desta vez, a atmosfera era descontraída. O litígio tinha acabado. Tiago parecia muito diferente. A sua expressão estava mais leve. Estou a procurar um novo emprego. Vou recomeçar, disse Tiago. Eu disse que era uma boa decisão. Tiago, tal como eu, estava a preparar-se para um novo começo. Tu também. Cuida-te. Desejo-te tudo de bom daqui para a frente, disse Tiago. Agradeci. Agradeci-lhe por termos aguentado juntos durante 4 meses. Sem Tiago, eu não teria conseguido acabar com isto de forma tão perfeita. Despedimo-nos. Provavelmente não nos encontraríamos novamente. Cada um voltaria para a sua vida. Mas Tiago era uma pessoa importante na minha vida. Um aliado que aguentou comigo o período mais difícil. Voltei para casa. Era a minha casa. Não havia vestígios de Ricardo. Eu tinha arrumado tudo de novo. Até mudei alguns móveis. Para um novo começo. Sentei-me na sala e olhei pela janela. A primavera estava a chegar. Os rebentos estavam a aparecer nas árvores. Assim como as estações mudavam, a minha vida também estava a mudar. Eu retomei o meu trabalho de tradução, o trabalho que tinha negligenciado durante 4 meses. Liguei para os clientes, disse que podia voltar a trabalhar. Eles receberam-me bem. Eu gostava de trabalhar, porque podia concentrar-me em algo. Eu podia não pensar no passado, podia preparar-me para o futuro. Um dia, recebi um telefonema da minha amiga Joana. Há muito tempo que não falávamos. Sofia, como tens estado? Eu contei-lhe o que tinha acontecido. O divórcio, o processo de litígio, a sentença, tudo. Joana ouviu em silêncio. Fizeste bem, reagiste devidamente, disse Joana. Fui confortada. Tive a certeza de que a minha escolha tinha sido a correta. Agora podes recomeçar. Tu ainda és jovem. Virão dias bons, disse Joana. Ela estava certa. Eu tinha 35 anos. Ainda era jovem. Eu podia recomeçar. Passou-se um mês. A rotina estabeleceu-se. Levantava-me de manhã, fazia o meu trabalho de tradução e ia fazer exercício à noite. Aos fins de semana, encontrava-me com amigos. Era uma rotina normal. Ocasionalmente, pensava em Ricardo. Mas não me arrependia. Eu pensava que tinha sido a escolha certa, que tinha sido correto não tolerar o erro e manter a minha dignidade. A vingança tinha acabado. Não era vingança. Era uma resposta justa. Eu tinha feito o que era legal e moralmente correto. Não foi uma vitória emocional, mas o resultado de ter mantido a minha dignidade. Era uma noite. Saí para a varanda e olhei para o céu. As estrelas eram visíveis. Era uma noite clara. O vento soprava. Era refrescante. Eu percebi que o divórcio não era o fim, mas sim o começo. Que não era desmoronar, mas sim reerguer-se. 7 anos não desapareceram, mas uma nova vida tinha começado. Eu não me arrependia. Escolher Ricardo e decidir divorciar-me. Tudo foi a minha escolha. Em vez de me arrepender, decidi olhar para a frente. Decidi não me prender ao passado. Era um novo começo. Viver novamente com o nome Sofia Almeida. Viver por mim, não como a esposa de alguém. Eu fiz planos. Expandir o meu trabalho de tradução e explorar novas áreas. Eu queria viajar. Queria ir a sítios onde nunca tinha ido sozinha. Naquela noite, deitei-me na cama. Estava sozinha. Mas eu não estava solitária. Pelo contrário, estava calma, porque eu podia ter o meu espaço e o meu tempo. Fechei os olhos. Eu ansiava
pelo dia seguinte. Um novo dia, uma nova possibilidade, esperava por mim. Foi uma retribuição silenciosa, mas segura. O culpado pagou o preço, e quem aguentou manteve a sua dignidade. Agora restava apenas um novo começo. Não arrependimento, mas sim esperança. Não o fim, mas sim o começo. O momento em que a nova vida de Sofia Almeida começou. Desejo sinceramente que todos os que leem estas histórias sejam saudáveis e felizes.